Eu gostaria que a gente lesse a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17, os versos 18 a 21. Eu gostaria que os irmãos lessem os versículos 19, no caso, 19 e 20, ok? Eu vou ler o 18 e o 21. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos projetar exatamente. Os irmãos lessem os versículos 19 e 20, e eu vou ler o 18 e o 21, ok? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Que Deus nos ajude a compreender a palavra dele. Amém? Podem sentar. Desejo falar para os irmãos nesta noite sobre o título sob nova direção, ou o redirecionamento da vida. Quando você passa na rua aí, vê uma empresa, um estabelecimento comercial, com uma faixa, com uma placa, sobre nova direção, logo a gente entende que mudou a liderança. Ou mudaram os donos, ou mudou a administração. Normalmente mudaram os donos. São novos proprietários, novos administradores. E o que essa placa está querendo dizer, essa faixa está querendo dizer? Olha, agora vai ser melhor. Pelo menos é o que eles tentam transmitir. Agora vai ser diferente. Agora vai ser melhor. Aliás, no tempo de campanha política, sempre os candidatos falam de renovação, de mudanças, e criam, assim, uma expectativa na população eleitoral sobre a possibilidade de os tempos, de fato, virem a ser melhores. E quando a gente diz assim, agora, não é? Sob nova direção espiritual, vamos deixar, né? Quando a gente diz sob, quer dizer, debaixo de uma nova direção espiritual, o que nós estamos querendo? Todos nós, irmãos, na nossa vida, já tomamos decisões que tiveram consequências, resultados que não foram os esperados. Muitos de nós, se pudéssemos voltar ao passado e mudar aquela decisão que a gente tomou, a gente o faria. Acontece que nem sempre dá para a gente mudar, até mesmo daqui para frente. Muito menos voltar ao passado, ninguém consegue. Mas há algo que a gente pode fazer. Tomar uma nova direção, colocar a vida sob uma nova direção, redirecionar a vida daqui para frente. E isso foi o que Abraão teve de fazer. Abraão tomou decisões na vida dele que criaram um problema muito sério. Um deles
foi aceitar o conselho de Sara para que ele coabitasse com a serva Agar, porque Abraão via que o período fértil de Sara já havia passado, humanamente não era possível que ela voltasse a ter filhos, e Deus tinha feito uma promessa a Abraão de que ele teria um filho, ele geraria um filho, porque ele já havia pensado tempos passados em usar o servo dele, para do servo dele chamado Eliezer, ser ali a promessa de Deus cumprida na vida dele. Ele já estava tentando encontrar um caminho, um atalho para receber a bênção de Deus. E muitas vezes nós também somos assim. A gente tem as promessas de Deus e elas não vão se cumprindo, e a gente começa a ficar angustiado, ansioso, e o que a gente faz? Toma atalhos, achando que a gente pode dar uma mãozinha para Deus, uma ajudazinha para Ele. E Abraão fez isso. Primeiro ele tentou com Eliezer. Deus falou, não, você vai gerar um filho. Mas aí, como que Sara, já com 75 para 76 anos, podia gerar um filho? Era impossível, ele acreditava. Mas aí Sara tem uma ideia, falou, já que Deus vai abençoar a você e vai dar um filho através de você, tem aqui Agar, a minha serva, ela está no período fértil, se deita com ela, e aí vocês vão ter um filho, e esse filho vai ser o meu, daqui para frente. E aí Abraão aceitou. E aí nasce Ismael. Sara estava aproximadamente com 76 anos. Mas acontece que quando Sara está com 89, Deus fala, chegou o tempo. Agora ela vai ficar grávida e vai ter um filho. E aí Abraão entrou em pânico, porque Ismael já estava com 14 anos, 13 anos. E aí ele pede para Deus redirecionar a vida dele, porque ele tomou uma decisão errada. E agora, o que eu faço do meu filho, que eu achava que a bênção viria através dele? E aí que nós vamos pensar no redirecionamento que Deus deu a Abraão. E como, a partir daquele momento, através de uma oração e de uma promessa que Deus fez, ele passou a viver sob nova direção, para que as bênçãos, as promessas de Deus se cumprissem na vida dele. Então, quando é que nós precisamos de viver sob nova direção? Em primeiro lugar, sob nova direção, quando constatamos que tomamos a direção equivocada. Em Gênesis capítulo 17, versículo 15, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai. Vamos mudar o nome dessa empresa, não é? Já não chamarás mais Sarai, porém Sara. Verso 16. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. E aí? Ismael já está com 13 anos. Abraão imaginava que as bênçãos de Deus viriam através daquele menino, daquela criança, agora adolescente.
E Deus diz, não, a bênção não é para Ismael. A bênção é para o filho que Sara, que agora com 90 anos, vai te dar. Abraão estava com 99, Sara estava com 89 para 90, e Abraão com 99. Olha só o que Abraão e Sara fizeram, principalmente Sara. Sara transferiu a bênção dela para a escrava. Não teve a paciência de esperar na bênção de Deus para ela mesma. E tomou uma decisão que veio a trazer consequências tremendas para ela, para a família dela, para a descendência dela, para, eu não sei a eternidade, mas para a posteridade. Como sabemos hoje que é a grande disputa entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque, lá na região da Palestina, do Oriente Médio. E agora? O que Abraão e Sara precisavam fazer? Precisavam reconhecer que tomaram a decisão errada. Primeira iniciativa é esta: perceber que tomou uma direção equivocada. Se você, meu irmão, minha irmã, tomou uma direção equivocada, hoje eu quero mostrar para você, meu irmão, minha irmã, pela palavra de Deus, como Deus pode mudar isso. E aquilo que de repente estava sendo um problema, poderá vir ser uma bênção. Deus pode dar um contorno, redirecionar as decisões que nós tomamos. Mas, minha irmã, você principalmente irmã, tomar cuidado para não entregar a sua bênção de bandeja. Precisa ter a sabedoria para não entregar sua bênção de bandeja. Você que é mulher, que é casada, você que tem um namorado, uma namorada, cuidado para não entregar a sua bênção de bandeja. Aprenda a lidar de tal modo que você preserve sua bênção. Da mesma forma, meu irmão, cuidado para não entregar sua bênção de bandeja. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Todos os acontecimentos que estamos vivendo, irmãos, apontam para a volta iminente de Jesus. Volta breve. Precisamos tomar cuidado em que nós estamos perdendo a bênção, deixando de estar sob a direção de Deus e tomando nossas próprias decisões. A palavra de Deus nos recomenda para a gente ter cuidado para que outro não tome a nossa coroa. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, que está num momento de decisão difícil, cuidado, não entregue os pontos. Não chute a barraca, como se diz popularmente. Não chute o balde. É muito importante que você realmente busque de Deus o socorro, a direção, para ver a bênção que Ele prometeu para você e para a sua família, e que Ele vai confirmar essa bênção, se você permitir que Ele assuma a direção. Que sua vida esteja sob nova direção. Esta, então, é a segunda lição que tiramos dessa experiência de Abraão e Sara, no capítulo 17, versículo 18. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Irmãos, nascendo o verdadeiro herdeiro, a preocupação de Abraão e de Sara, no caso Agar, agora Agar já
Sara já não se preocupava com Ismael, sua preocupação agora era com a promessa de Deus. E Abraão começa a ficar em apuros. E agora? O que vai acontecer? E aí ele pede para Deus assumir a vida dele, aquela decisão equivocada que ele tomou, para Deus assumi-la daqui para frente. Para a direção de Deus estar sobre a vida do filho dele. Não importa, meu irmão, minha irmã, o que você tenha feito, se você não tem mais como consertar, que há coisas que a gente faz, há decisões que a gente tomou, que não tem mais como consertar. Só tem que pedir a Deus, Deus, daqui para frente, assume a direção. Assume o controle. Não permitas que a minha decisão equivocada possa prejudicar. No caso aqui, prejudicar o meu filho, que Abraão pediu essa oração a Deus. Quantas vezes decisões equivocadas nossas prejudicam os nossos familiares, prejudicam os nossos amigos, prejudicam o nosso ambiente de trabalho, e muitas dessas decisões a gente não tem mais como consertar. Eu fico pensando, por exemplo, numa pessoa que tirou a vida de outra, que matou outra. Ela não tem mais como trazer a vida àquela pessoa. Pessoas que prejudicaram outras e que essas pessoas já morreram, já estão na eternidade. E elas não têm mais como consertar isso. Mas elas podem pedir para que daqui para frente Deus assuma o controle. E é isso que Abraão está fazendo. Eu tomei uma decisão equivocada, mas agora que Ismael viva na tua presença, que ele viva diante de ti. E eu queria pedir a você, meu irmão, minha irmã, que nesta noite você pudesse recordar quais foram os caminhos tortuosos pelos quais você já andou até aqui, e que você pudesse pedir que Deus agora acertasse, alinhasse os seus caminhos. Olha o que diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Estribo é aquele pedal, aquele pé que a gente apoia para montar num animal. Então, tem aquela parte que a gente coloca o pé para montar. Então, aquilo é chamado de estribo, onde você estriba, você coloca o pé. E aí, o autor aqui, de Provérbios, no caso de Salomão, está dizendo, olha, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor, reconhece-o em todos os teus caminhos, ponha os teus caminhos sob nova direção, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Aquela história de que Deus escreve certo em linhas tortas, não, Deus escreve certo em linhas certas. Quando as linhas estão tortas, Ele acerta as linhas. Está dizendo aqui que Deus vai endireitar, vai colocar a gente no caminho, vai tirar a gente desses atalhos que a gente andou tomando na vida. E Ele endireitará as tuas veredas. A Bíblia está repleta de experiências de pessoas que tomaram decisões erradas. E que Deus, na misericórdia deles, realinhou, redirecionou a vida dessas pessoas. Um dos exemplos extraordinários de homens da Bíblia é Davi. Nós sabemos o que aconteceu com ele. Ele adulterou, ele matou, ele mentiu, ele enganou. E Davi passou por momentos terríveis, ele trouxe a desgraça para a sua família. A família de Davi começou a se desmoronar, porque logo aquele filho que ele teve com Batseba morreu. Depois, Absalão
matou Amon, porque Amon estuprou a própria irmã, e aí Absalão mata Amon. Depois Absalão se revolta contra Davi e tenta matá-lo. E aí Absalão morre na guerra. E aí, depois que Salomão assume o reino, Adonias, que era o outro irmão, outro irmão de Salomão, filho de Davi, quer que Abisag seja a esposa dele. Que Abisag foi aquela moça cobertor de orelha, né, que foi dada a Davi na velhice dele. E aí, depois que Davi morre, Abisag era muito nova e Adonias quer ficar com Abisag. E Adonias até envolve Batseba na confusão. O pobre da Batseba vai lá pedir a Salomão para atender o pedido do irmão e Salomão manda matar Adonias. Olha só, meus irmãos. As desgraças que muitas vezes trazemos para a nossa família por causa de decisões erradas. Mas o que me impressiona em tudo isso é que Deus deu uma nova oportunidade para Davi. E Davi ora no Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Meu irmão, se você trouxe algum tipo de mal para a sua vida, para a sua família, seu coração está estraçalhado, diga: Deus, eu preciso de um coração novo. Eu preciso de um espírito novo. Eu preciso de estar sob nova direção. Assume o controle. A gente fala em todas essas desgraças da vida de Davi, mas se esquece. Muita gente não presta atenção. Por exemplo, nesse texto de Mateus, capítulo 1, versos 6 e 7. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Muito interessante isso. Apesar de tudo que acontece a Davi, Deus dá uma nova oportunidade. E justamente de Batseba, aquela mulher com quem Davi adulterou, e que o marido dela morre agora na batalha até a mando de Davi, nasce Salomão. E a Bíblia diz que Deus amou a Salomão. É muito interessante isso. Como Deus é misericordioso, como o coração de Deus é grandioso. Salomão. E Salomão, os irmãos conhecem a história de sabedoria dele, de riqueza dele. Mas esse registro de Mateus dá, inclusive, uma informação. Aqui foi mulher de Urias, nasceu Salomão. E o que está aqui nessa genealogia, que inclusive hoje pela manhã o irmão Deli leu nesse texto? Que Jesus veio de Batseba, é descendente de Batseba, é descendente de Salomão. Na genealogia de Jesus. Como Deus pode mudar e redirecionar um fracasso, uma bobagem que a gente tenha cometido na vida. Por isso que Ele pode restaurar, meu irmão, sua vida, você não ficar se apegando aos fracassos do passado, às burradas que você cometeu, mas você poder dizer: Deus, eu quero redirecionar, realinhar minha vida e que o Senhor conserte os caminhos tortuosos pelos quais eu segui. Lucas capítulo 3, versículo 5, diz que a vinda de Jesus
e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Como Deus é bom, o cântico que nós cantamos, né? Como Ele pode agora, aqueles caminhos cheios de altos e baixos, que vão até para locais escabrosos, como Ele pode agora aplanar tudo isto. Ele pode endireitar os caminhos tortuosos pelos quais a gente seguiu. E aí vem uma terceira lição da experiência com Abraão. Uma oração que redireciona uma ação. Gênesis 17, 18. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Verso 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Verso 20. Quanto a Ismael, o quê? Eu te ouvi! Por que Deus está dizendo isso? Porque até aquele momento, antes de Abraão orar, isso não tinha acontecido. Uma oração que pode mudar uma ação. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Deus disse: pode ficar tranquilo que seu filho não vai morrer, ele não vai ser um desastrado na vida, não. Ou como se diz popularmente, um Zé Ninguém. Não, eu vou abençoá-lo, ele não é o filho da promessa, mas essa oração que você fez agora, me fez mudar o destino do seu filho. Que coisa extraordinária, meu irmão, minha irmã. Como Deus pode mudar o destino das pessoas por causa de uma oração de um pai ou de uma mãe, como foi o caso de Ana, que vocês sabem a história. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. A minha aliança é com Isaque. Mas eu não vou abandonar este filho aí, que você conseguiu, através do que se diz popularmente, de uma barriga de aluguel hoje. Você tentou forçar. Mas eu vou mudar. Eu vou abençoar esse filho seu também. Meu irmão, minha irmã, não importa o que tenha acontecido, as decisões que você tenha tomado, se você não pode mais mudá-las, você pode orar por elas. Quantas pessoas descobrem, ou pelo menos se acham no casamento infelizes, ou em algum negócio, alguma empresa, que eu tomei a decisão errada. E agora? O que eu faço? Faça uma oração, meu irmão, minha irmã. Diga: Deus, eu tomei uma decisão errada, mas eu preciso que o Senhor me abençoe daqui para frente. Que Deus vai abençoar o seu casamento, meu irmão, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar a sua empresa, o seu trabalho, vai realmente redirecionar a sua vida. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Nunca um plano de Deus pode ser frustrado. Em Jó 42:2 diz isso. Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A bênção que Deus tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para a sua vida, mesmo que você tenha tomado decisões erradas,
você pode redirecionar sua vida e Deus não vai permitir que os propósitos dele sejam frustrados. A bênção dele para você e sua família. Sabe um outro detalhe que eu vejo nessa questão aí de Ismael e de Isaac? Em Gênesis capítulo 18, versículo 20, quanto a Ismael te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, dele farei uma grande nação. A lei que Deus deu para Moisés, você sabe quem que simbolizava a lei? Exatamente Agar e Ismael. Aquilo que foi um desastre, aparentemente, na vida de Abraão, Deus pega esse expediente da vida de Abraão e faz desse expediente um exemplo do que aconteceria no futuro. Deus é extraordinário, Deus é criativo, Ele é poderoso para mudar um desastre em uma bênção. Mudar um desastre em um propósito na vida. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Verso 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. 24. Essas coisas são alegóricas. Vejam só. Aquilo que a gente julga como um desastre, uma decisão equivocada, Deus faz disso uma alegoria. Porque essas mulheres, Sara e Agar, são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que é Agar, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Até hoje, as pessoas que querem se apegar à lei de Moisés estão escravas, estão ligadas a Agar, estão ligadas ao Monte Sinai. Verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, é Sara, a qual é nossa mãe. Verso 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Eu gostaria que todos os irmãos repetissem comigo. Os irmãos não sabem que eu não sou de repetir frases e nem de ficar mandando, fale para o seu irmão, fale para a sua irmã. Mas é muito importante que a gente recorde e repita isso aqui, que o irmão diga: sou filho da promessa. Vamos dizer juntos? Sou filho da promessa. Amém. É isso, meu irmão, minha irmã. Você é um filho, é uma filha da promessa. Você não é filho da escravidão, não. Você é livre através de Jesus. Verso 31, e assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Glória a Deus por isso, irmãos. Assim como Ismael foi um herdeiro temporário, a lei também foi temporária. Aquilo que Abraão providenciou como um ajeito das coisas, estava alegoricamente significando o período em que a lei seria dada ao povo de Israel até que Jesus viesse. Como é que Deus nunca pode ser surpreendido em nada, irmãos? Deus nunca é surpreendido. Eu não sabia disso, e agora o que é que eu faço? Não. Deus pega aquela decisão equivocada de Sara e Abraão e faz dela um exemplo de como seria a lei durante um período. Meu irmão, sua experiência equivocada vai servir de bênção, de ilustração, de testemunho para muitas pessoas.
Em Gênesis capítulo 7, versículo 19, Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua, veja só, perpétua para a sua descendência. Meu irmão, você é descendente de Isaque. A bênção, a aliança é com você. Deus tem uma aliança de bênção para a sua vida. Gênesis 17, 21, a minha aliança, porém, estabelecerá-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E aí, cada um de nós, nesta noite, irmãos, precisa ver qual área da sua vida, ou da nossa vida, precisa ser passada para a direção de Deus. Lembre-se aí, meu irmão, minha irmã, do que você decidiu, direção que você tomou, que não foi uma decisão adequada, da qual você se arrepende. Permita que Deus assuma o controle de consertar isso, de redirecionar isso, como Abraão o fez. E permita que a aliança dele seja renovada com você. Faça igual muitas empresas que reinauguram o seu estabelecimento. Eu nunca sei falar direito o nome daquele supermercado ali da rodoviária, se é Paranaíba ou Parnaíba, né? Parnaíba, ok. Se lembra como era o Parnaíba uns 3 anos atrás, 4 anos? Falidinho, né? Ali entrega as moscas. Aí, de repente, alguém entra ali, que tinha um outro nome lá, o supermercado. E essa rede se apodera, toma posse daquilo, faz uma reinauguração extraordinária, e o supermercado levantou. Sua vida também, irmão, talvez precise ser reinaugurada. De um novo começo. De você dizer, de hoje em diante, eu vou reinaugurar a minha vida. Assim como Abraão esperou tanto tempo, tomou tantas decisões, até que chega o dia em que Deus diz, olha, chegou o dia, é agora. E o que aconteceu, Senhor? Não se importa. Foque na aliança, foque na promessa. Foque na promessa. Minha aliança que eu fiz, eu não vou invalidá-la por causa das suas decisões, não. Eu vou cumpri-la. E quanto aos outros problemas, eu vou dar um jeito nisso aí. Deixa eu cuidar disso. Deixa eu cuidar. Por isso, meu irmão, minha irmã, um cântico que nós vamos entoar agora, muito conhecido, mas como ele sempre é atual e se identifica com os momentos. Sei que renova-me, Senhor, já não quero ser igual, põe em mim teu coração, porque eu sei que algo que há dentro de mim. Esse cântico originalmente tem a letra, tudo que há dentro de mim. Eu acredito que não é tudo, é algo, não é? Que precisa ser mudado, Senhor. E se você, meu irmão, minha irmã, está precisando de fazer isto, faça como Abraão, faça uma oração agora, diga, Deus, quero reinaugurar minha vida, sob tua direção, quero fazer desta noite a noite da reinauguração da minha vida, do recomeço, do renovo. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos entoar este cântico, e que você possa pensar, enquanto esse cântico fala ao nosso coração, pode ser sua realidade neste momento. Faça dele sua oração agora, irmão.